Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, olha minha blusa quadriculada. Porque estamos em junho, não é mesmo? Junho é o mês das festas juninas, que é a época da gente dançar quadrilha, comer, bastante comida típica dessa data, brincadeiras também, e as roupas coloridas, com retalhos, quadriculadas também, olha a minha. Então, junho é o mês das festas juninas. Sei que estamos no meio dessa pandemia e não tem como ter festa agora, não é mesmo? Por causa de aglomerações. Então, mas a tia tem que lembrar para vocês que esse mês é o mês da festa junina, tá bom? Que essas festas juninas elas foram trazidas pela família real portuguesa, então durante o período colonial, né? Então a gente tem que sempre lembrar dessas festas e também homenageiam três santos desse mês. É o Santo Antônio, o São João e o São Pedro. É por isso que tem algumas quadrilhas também, que tem festa de São João. Então, muito é mais conhecida como festa de São João, não é mesmo? E é mais essas festas é mais como se fosse na roça, aí tem milho, tem um monte de comida típica desse mês, mandioca, fubá, amendoim, paçoca, um monte de comida nessas festas. Geralmente, os homens, eles se vestem camisa xadrez, paletó, quadriculados, calça remendada também, com panos de retalhos, que são costuradas também. Chapéu, que aí às vezes fazem os bigodes também, não sei se vocês já viram ou vocês já fizeram também, os meninos. As meninas usam aqueles vestidos, né, quadriculados, de quadrilha, para dançar, com listras, com fitas. Então, é bem legal essa vestimenta dessas festas. E é sempre bom a gente lembrar também que é uma celebração. No carnaval tem aquilo que as pessoas se fantasiam, né? E na festa junina elas se vestem desse jeito. E as meninas, elas também fazem trancinhas no cabelo, usam Maria Chiquinha, faz aquelas pintinhas, sardinhas no rosto, os meninos o bigode, usa aquele chapéu de palha. Então é bem legal, as crianças ficam super animadas com essas festas, com as brincadeiras que tem, a quadrilha também. Então é uma festa bem animada. E assim, sempre nós devemos lembrar, né, dessa data, por mais que não tenhamos festa esse ano, mas ano que vem, com certeza, nós vamos aí dançar. Sempre vamos ter esperanças, tá bom? Nunca perder a esperança, que sempre vai ter uma festa bem legal pra gente curtir. E festa junina, tá bom? Segundo ano. Falando ainda nas nossas atividades juninas, eu deixei uma atividade para vocês fazerem, tá? Para vocês fazerem uma lista de que tem nas festas juninas, tá bom? E também em português eu deixei um texto para vocês lerem e responderem algumas perguntinhas sobre a festa junina também. É um texto bem legal que fala para vocês conhecerem tudo que eu falei aqui também sobre a festa junina e também algumas atividades saindo um pouco da festa junina que eu estava falando, algumas atividades de fixação de ortografia para vocês estudarem, reforçarem isso um pouquinho, a ortografia com J e com G, tá? Separe as sílabas, tá bom? Ordem alfabética, que eu já expliquei, sempre começa pelo A, B, C, sempre vai nessa ordem do alfabeto, tá bom? E na parte da gramática, em português, nós vamos ainda continuar falando um pouquinho sobre os verbos. Igual que eu falei semana passada, algumas frases para vocês ir colocando os verbos que eu destaquei nas frases onde cabe melhor, tá bom? E também pintar o verbo que se encaixa ali. No verbo, a gente sempre tem um singular e o plural. Então, eu quero falar de uma pessoa só, então é singular, quando não tem S, não é mesmo? Então, eu vou falar um verbo. Eu corro. Então, o corro, ele não vai ter nem M, porque se for no plural vai ter M no final. Então eu vou falar: eu e Fernando corremos.
Então aí já vai pro plural. Se quiser falar de outra pessoa, nós vamos falar Nando e Miriam correm. Entendeu a diferença? Se fosse falar corro igual no singular, não tem como, não é mesmo? Se for falar de uma pessoa só, é corre ou corro. Se for falar no plural, é correm ou corremos, tá bom? E também tem os verbos com a terminação em ar, e ir. Mas hoje nós vamos falar sobre a conjugação em terminadas em ar, tá bom? Então vocês circulam aí sempre os verbos que terminam em ar, AR, tá bom? Então é isso em português, qualquer dúvida é só me chamar também, tá bom? Em matemática, mais uma vez, nós vamos reforçar a tabuada, vamos aprender ainda reforçando a tabuada de 2, de 3, de 4, de 5. Então, eu passei uns probleminhas para vocês fazerem, tá? Com a sentença matemática, para vocês colocarem, armarem um cálculo, como é a sentença, e o cálculo armado em pé, tá bom? E não se esqueçam de colocar a resposta também do probleminha. E também tem um arma efetue, continha de vezes também, como eu já ensinei. Pega o número, multiplica e depois vai o outro, tá bom? Eu passei até a tabuada 6, tá? Então, é só isso em matemática, essa semana, tá bom? E logo vamos entrar em ciências. Nós falamos dos animais semana passada, vocês lembram? Então, hoje nós vamos continuar falando dos animais, só que hoje nós vamos falar dos animais domésticos e os animais silvestres, tá bom? Então, o que são aqueles animais domesticados, domésticos? Eles são aqueles que são criados próximos às pessoas, os seres humanos. Ao longo da história também, os seres humanos, eles passaram a ficar com esses animais, a domesticar eles, para obter produtos, proteger-se de alguém ou algo, ou ter mesmo companhia, um cachorro, um gato. Então, esses são os animais domésticos. E para ter boa saúde também, esses animais domésticos, eles precisam de cuidados, ser bem cuidados, receber alimentação, a alimentação adequada, né? Não é a comida que nós comemos. Então, eles também ficam doentes e eles também devem ser tratados por quem? Vocês sabem? Pelo veterinário, não é mesmo? Então, quem cuidam desses animais são os veterinários. E tem os veterinários também para animais silvestres. Mas o que é animais silvestres, tia? São os animais que vivem nas florestas, nas matas e outros ambientes naturais também, nos mares. E esses animais, eles não devem ser trazidos aqui para conviver com seres humanos, porque é proibido comercializar esses animais. Não podem vender esses animais, porque esses animais muitas das vezes podem entrar em extinção. E isso é crime, um animal entrar em extinção e ser comercializado aqui, entendeu? Esses animais silvestres, selvagens, eles têm o próprio habitat deles. O habitat é o quê? É o lugar onde eles moram. Então, é onde eles devem permanecer. Não deve vir para perto dos humanos, até mesmo porque tem muitos animais que podem machucar os seres humanos, entendeu? Mas foi como eu disse na aula passada, esses animais, eles não são maus, eles fazem para se proteger. Fazem isso para se proteger e se manter também, se alimentar. Ele tem a vida deles também. Então, eles devem permanecer ali, tá bom? Então, eu deixei um texto que eu acabei de explicar para vocês e algumas perguntinhas também sobre o que está escrito no texto, tá bom? Então, em geografia, nós vamos falar a continuação sobre o que a gente estava falando sobre a rua, mas hoje nós vamos dar mais ênfase a esse assunto, como nós devemos andar pelas ruas, aprender a andar pelas ruas. Eu sei que vocês vão com o papai, com a mamãe, ou com os avós, tios, tá bom? Mas tem gente também que chega uma idade que os pais já confiam nos filhos para andar sozinhos pelas ruas. E nas ruas é muito comum a movimentação das pessoas, dos veículos, como vocês mesmos podem ver. Então, essa movimentação é que nós chamamos de trânsito. Ou seja,
O trânsito, ele é toda a circulação de veículos e de pedestres. Pedestres é o quê? Pessoas. Que existe nas vias públicas, nas estradas, nas ruas, e que podem ser avenidas também. E para que a gente tenhamos mais segurança também ao andar nessas ruas, existem as regras de trânsito. Então, elas servem para organizar e coordenar também a movimentação dessas pessoas, dos veículos. É como tem o sinal, o semáforo e a faixa de pedestre também para atravessar. E alguns sinais também são conhecidos por nós. As faixas de pedestre que eu acabei de falar, os semáforos para veículos e para pedestres, e as placas também de sinalização para a gente saber em qual rua nós estamos. Pare também. Então, são bem informados as ruas para transição mesmo, a circulação, para a gente aprender a andar pelas ruas, tá bom? Vocês sabem o que significa as cores dos semáforos, dos veículos e dos pedestres? Então, dos veículos existem 3 cores: a verde, a amarelo e a vermelho. O verde é para quê? O verde é para prosseguir, né? Para andar, avance. E o amarelo é atenção, calma, ou vai devagar, tá bom? E o vermelho é para quê? Pare, extremamente pare onde você estiver. E do pedestre não é diferente. O verde é para você prosseguir atravessando a rua, ou você parar. O vermelho é para você parar no sinal. Parar porque tem a transição dos veículos, então você não pode atravessar, entendeu? Isso é para nossa segurança. Então, sempre quando vai atravessar a rua, sempre olhe para os 2 lados. Se não houver sinal, olhe para os 2 lados. Mesmo que for uma via de mão única, você sempre olha para os 2 lados, porque tem muito doido aí na rua. Então, isso é com bastante atenção, tá bom? Então, tudo que eu falei é muito importante para a nossa segurança, para o nosso bem-estar e ao andar pelas ruas também. Então, esse é o nosso assunto de hoje em geografia, tá bom? Deixei algumas atividades, algumas perguntinhas para vocês responderem também, tá? Nada muito difícil, como vocês sabem. E então, vamos prosseguir para a história. História, nós falamos das histórias dos nossos avós. Eu pedi para vocês também escreverem algum acontecimento, alguma historinha da família de vocês, bem passado dos seus avós. E hoje nós vamos falar sobre os relatos de família. Então, todas as atividades, o que são relatos? Todas essas atividades que são vivenciadas pela nossa família, elas podem ser registradas de diferentes maneiras. Então, cada acontecimento é um relato. De algo que aconteceu. Pode ser uma receita que tenha muitos anos na família, uma música que ficou gravada, que foi importante em uma determinada fase da vida dos pais, dos avós de vocês, uma história que marcou os familiares, a forma de ser e de agir também, a criação, a forma de criação também, algumas tradições, vestimentas também são importantes, que são passadas de geração a geração. Cada cultura é um diferente costume. Então, as pinturas corporais também, dos indígenas, que são muito importantes, são passadas de geração a geração. Então, cada parte disso pode ser uma história familiar. E cada família tem uma história diferente. Então, também nós vamos falar a arte de contar histórias. O que é essa arte? Os familiares mais velhos, nossos avós, bisavós, eles podem nos dar informações importantes sobre o passado. Foi como eu falei também semana passada. E os relatos, eles são feitos por nossos pais, tios, avós, bisavós, que nos ajudam a entender a formação da nossa família também, as tradições e até mesmo a origem do nosso nome. Então, quando a pessoa dá um nome para vocês, ou alguém foi dado um nome, sempre tem uma história, um contexto, um significado para ter esse nome. Então, ele também fornece informações sobre o modo de vida, as brincadeiras, a forma de diversão em outros tempos. Então, são muito importantes e mais enraizado a forma da criação, como a pessoa foi criada, seu pai foi criado, sua mãe foi criada.
e como ele está reproduzindo isso em vocês também. Então são muito importantes essas histórias, ouvir histórias é muito bom também. Então hoje esse é o nosso assunto em história, tá bom? Relatos da nossa família. Então pergunte, às vezes não tá fazendo nada, fale com papai, mamãe, vó, tio, conta uma história pra mim, como é que foi isso, quem te deu o seu nome, pergunte sim pros pais de vocês, pra família de vocês, contar alguma história, tá bom? Então é muito importante a gente sempre saber desses relatos, tá? Eu deixei algumas atividades também sobre esse assunto, tá bom? Complete as frases, tá? Para vocês responderem aí em base no texto e tudo que eu acabei de falar também, tá bom? Então, crianças, essas são as atividades dessa semana, tá bom? E eu quero deixar uma mensagem bem legal falando sobre a festa junina, arraiá, tá? Para vocês. Então, a mensagem é essa: que no arraiá de junho você possa pular todos os seus problemas, tomar uma dose extra de esperança, encontrar uma barraquinha de sonhos e se lambuzar no amor, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.